Deixa eu fazer a minha chamada aqui. Tem mais alguns entrando. Professor. Oi? Agora é como antigamente na aula presencial, os professores que entram na sala e a gente fica lá. Exatamente, vocês ficam aí na sala direto. E a gente fica do mesmo link, né? Isso. Vocês ficam na sala direto e aí os professores que entram e que saem. Legal. É como uma sala de aula. Exatamente. Fazer minha chamada aqui, Jalbert, Andrei, Arthur, Diolino, Arthur Gomes, Caio, Matheus, Eduardo, Enzo, Júlia, Gustavo Bonifácio, Kevin, Larissa, Luciano Amorim, Marcos Vinícius, Maria Fernanda, Matheus Araújo, Matheus Oliveira, Natália, Nicolas Hideck, Valéria, deixa eu ver aqui quem mais... Outros convidados, deixa eu ver. Por enquanto são somente esses. Tem mais alguém entrando aqui, que é o Cauã Nilo. Cauã Nilo. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, professor? Sim, tudo bem. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu vou aqui projetar a apostilinha nossa, para a gente fazer a correção daquelas atividades que ficaram lá da aula passada, para a gente encerrar esse capítulo, né? Então tá aqui. Professor, Oi. o senhor pode reagendar a trilha do plano cartesiano depois? Sim, essa depois eu vou remarcar, porque nós não falamos nada ainda, né? Porque eu tenho bastante lição aí, atividade para fazer até amanhã, porque a gente já aprendeu, só que plano cartesiano a gente mal começou. Depois eu mudo a data dela. Ok, obrigado. Então aqui eu vou espelhar para vocês. Vamos lá. Agora a nossa página 45. Eita, aqui não para de entrar gente. É a primeira aula de vocês hoje? Sim. Sim, professor. Não saiam. Tem revisão da prova? É muito bom ficar uma hora e 2 horas sem aula. Vamos lá. Vamos aqui. Tá lá. Professor, Oi. tem revisão da prova? Você está tendo a visão da prova. O que está vendo agora é o que vai estar caindo na prova. Tá. Olha lá, pessoal, página 45. A primeira aqui, ó, esta é a logomarca de uma empresa. Ela foi desenhada usando 2 polígonos diferentes. Recorte do material de apoio para responder às questões a seguir. Então temos aqui, ó, quais polígonos foram usados para traçá-lo? Ó, pessoal, temos aqui triângulos, tá vendo? E temos quadriláteros. Concordam? Sim. No item B, é possível afirmar que se juntarmos as 4 peças, pode-se obter um polígono no formato de um losango? Justifique. Sim. Ó, se eu juntar as 4 peças, vai formar um losango. Claro que esse losango é também um quadrado, né? Mas eu consigo formar. No item C, junte todas as peças e crie outra logomarca na forma de um outro polígono. Qual polígono ela lembra? Olha aí, pessoal, vocês têm várias maneiras de juntar as outras peças, não tem? Sim ou não? Você pode juntar de diferentes formas a esses polígonos e montar, né, um outro polígono de diferentes maneiras. Então, é uma resposta pessoal aí, né? Concordam? Concordo. Deixa eu ver quem está no lobby aqui. Espera só um pouquinho. Não tem mais ninguém aqui no lobby esperando. Joia. Vamos voltar lá. A nossa apostilinha. Ampliando. Pá, 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 pá. Calma lá. Deu para ver aí, turma?
Página Professor, 46? a minha internet caiu e eu acabei saindo. Fiquei por fora por um tempo. Estamos aqui Depois o senhor pode passar na página 45 de novo, por favor? na página 45. Porque eu perdi ela por causa da internet. Tá aí, página 45. Ok, obrigado. Já anotou? Ok, já anotei. Obrigado. Tira print, Kevin. Exercício 2. Analise cada afirmação e escreva verdadeiro ou falso, né? Então, vamos para o item A. Todo quadrado é um paralelogramo? Verdadeiro. Todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado tem dois lados, né, que são paralelos. Item B. Existem trapézios que são, ao mesmo tempo, paralelogramos? Não. Trapézios não são paralelogramos. Trapézios têm somente dois lados, né, que são lados ali que são paralelos. Os outros dois lados não são paralelos. Então, não pode ser paralelogramo. C. Qualquer quadrado é um retângulo? Verdade. Qualquer quadrado tem seus quatro ângulos retos de 90 graus, né? Então, vai ser um retângulo. Todo losango é um quadrado? Aí não. Posso ter losangos que têm a mesma dimensão dos lados, eles podem ter os mesmos lados congruentes, mas eles podem ter ângulos internos diferentes. Professor, Então, os ângulos internos não necessariamente são de 90 graus. agora eu entendi porque eu estava confundindo quadrilátero com quadrado. Quadrilátero com? Quadrado. Ah, tá. Espera só um pouquinho. Ixi, tem alguém aqui no... Achei. Teve um que saiu, está voltando agora. Voltando lá para nossa tela. Foi passear, Jalbert? Ou caiu a internet? Opa, vamos abrir aqui, vamos abrir. Tá lá. Exercício 3. Ele diz aqui, considere essas figuras para responder às questões propostas e justificar suas respostas. A primeira pergunta no item A, quais são polígonos? Então, os polígonos, nós temos que eles têm que ser o quê, pessoal? Formados por segmentos de reta, né? Não podem ser vazados, não podem ter curvas, tá certo? Então, nós temos como polígonos aqui o A, o C, o D e o F. Os outros Professor, não. Oi. eu coloquei A, C, D e F, pois os lados são retos. E não tem nenhum elemento vazado no interior deles, tá? No item B, há algum polígono não convexo? Qual? Os polígonos A e C. Polígono não convexo, pessoal, será aquele onde você tem todos os pontos dentro dele. Se você ligar todos os pontos dentro dele, esses pontos, então, vão formar segmentos de reta que vão estar dentro do polígono. Então, são os nossos polígonos, né, que são convexos. Então, veja aqui no item... Aqui ele está perguntando, peraí, o item B é polígono... Há algum polígono não convexo? O não convexo, então, vai ser aquele que, se eu pegar e ligar dois pontos entre eles, esses dois pontos, o segmento de reta que passar entre eles, se passar por fora, lá do nosso polígono, então aí ele vai ser não convexo. Se nenhum dos pontos passar por fora, vai ser um polígono convexo. Nos quatro que nós temos aqui, qual que é não convexo? Esse C. No C, se eu pegar de um vértice e passar em um ponto no vértice, um segmento de reta até o outro ponto, repare que vai passar por fora, né? Então, passando por fora, né, cortando ele por fora, ele vai ser não convexo. No item C, há triângulos entre os polígonos indicados no item A? Tem algum triângulo aqui, pessoal? Não, né? Triângulo é polígono de 3 lados. Não temos nenhum triângulo aí. Item D, quais são paralelogramos? Os paralelogramos são polígonos que têm dois pares de lados paralelos, né? Os lados opostos são paralelos entre si.
Então, eu tenho aqui, ó, o polígono F, é um paralelogramo. Tem algum outro aqui, pessoal? Polígono D, é um paralelogramo. Já o polígono A, que é um trapézio, ele só tem um lado, né, oposto ao outro, que é paralelo. O outro não é paralelo, então eu não posso chamar ele de paralelogramo. No item E, entre as figuras, há algum quadrado? Há um quadrado, sim, a figura D. É um quadrado porque seus lados são congruentes, têm o mesmo tamanho, e os ângulos, os 4 ângulos deles são retos. A figura E, no item F, né? A figura A é um trapézio? Sim, é um trapézio. Por quê? Ele tem 2 lados opostos que são paralelos e os outros 2 lados opostos não são paralelos, né? Um par de lados é paralelos, então é a definição para o trapézio. Item G, quais as figuras não são polígonos? Pessoal, veja que a figura B, que é uma espiralzinha aqui, uma linha em espiral, não é um polígono, e a figura E, que tem uma curva, também não é um polígono. Então, a figura B e a figura E, elas não são formadas por segmentos de reta, né? No seu perímetro. Então, não são polígonos. Tudo bem, turma? Sim. Sim, prof. Deixa eu ver uma coisinha aqui que dá um sinal aqui no lobby. Se tem alguém aqui que está querendo entrar. Professor, é que minha internet tinha caído, eu saí e entrei de novo. Você entrou automaticamente? Eu saí e aí reingressei. Aí ele entrou. Certo. Deixa eu ver aqui de volta lá para minha apostilinha. Abrindo aqui, vamos lá para a próxima página. Aos polígonos regulares que nós vimos na aula passada, nós respondemos aqui esses itens, né? Com relação a esses polígonos regulares. Ficou aqui, vimos também esse mosaico e ficaram essas atividades aqui, né? Aí na página 47. Então, vem o primeiro exercício aí. Primeiro, estes sólidos são conhecidos como os poliedros regulares de Platão. Suas faces são formadas por polígonos regulares e iguais. Então, veja o primeiro aqui. O primeiro, né, poliedro A, ele é chamado de tetraedro regular, porque ele tem 4 faces. O segundo aqui, o nosso poliedro B, ele é um cubo ou hexaedro regular. Ele tem, então, 6 faces iguais. Nós temos aqui o octaedro regular. Ele, então, ele é um poliedro que tem 8 faces iguais. Temos aqui o dodecaedro regular. Ele, então, é um poliedro que tem 12 faces iguais. E temos um icosaedro regular, que é um poliedro que tem 20 faces iguais. E aí ele pergunta, quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Então vejam, pessoal, poliedro A, ele tem as faces no formato de triângulos equiláteros. Tudo bem? Professor, Oi. qual é a diferença entre equiláteros e regulares? Equilátero, ele tem os 3 lados iguais, nesse caso aqui do triângulo, né? Então, equi é de igual, látero, lados, né? Lados iguais. Entendi. O B, as faces do meu cubo são formadas por quadrados, que também são polígonos regulares. O item C, no meu octaedro, ele é formado por triângulos, as faces, né? Triângulos equiláteros, todos eles polígonos regulares. O item D, eu tenho pentágonos regulares, formando, né, o nosso dodecaedro. Veja que eu tenho pentágonos regulares, são polígonos que têm as dimensões dos seus lados congruentes, são iguais, né? E, finalmente, o poliedro E, o icosaedro, ele é formado também por faces que são triângulos equiláteros. Todos os 20, as 20 faces dele são de
triângulos equiláteros. Tudo bem, turma? Tudo bem, professor? Posso passar aqui? Pode ser. Pode sim. Então, agora no exercício 2, ele fala, nos mosaicos 1 e 2, há 3 polígonos diferentes. Pinte-os e em seguida responda as questões. Você pode ir pintando aqui, né? O nosso mosaico. E aí você vai ver que os polígonos que você está formando o seu mosaico, você tem triângulos equiláteros e quadriláteros, né? Professor, Losangos, trapézios. Dá para visualizar isso, pessoal? professor, Oi? eu não pintei o mosaico porque eu fiquei com medo de errar alguma coisa. Não sei se tinha uma ordem para pintar alguma coisa. Então, no mosaico 1, dá para você ver um monte de triângulo aqui, né? Vários triângulos, né? E também você vê quadriláteros. Figuras aqui como losangos que eu tenho aqui, tá vendo? Quadriláteros. Já o mosaico 2, dá para você ver que tem octógonos. Octógonos que são quadriláteros aí de 8 lados, né? Essas estrelinhas que a gente vê aqui, dá para enxergar umas estrelinhas aí, não é? E Sim. também quadriláteros. Que quadriláteros seriam esses? Paralelogramos, que são esses aqui no meio, né? Paralelogramos, e quadrados. Você pode ver quadrados aqui, formados aqui nesse mosaico. Certo? Aí cada figura, assim, cada polígono a gente pinta de uma cor diferente. É isso, exatamente. Ok, obrigado. O terceiro exercício é para recortar do material de apoio os triângulos equiláteros lá do material de apoio e formar figuras hexagonais, né? Essas figuras, então, você vai fazer com lados congruentes e ângulos internos diferentes. Aí no item B você vai fazer com que eles tenham os ângulos congruentes, ângulos de mesmo tamanho, e lados congruentes, ou seja, vai montar, né, um polígono regular. E no item C, com ângulos e lados com as mesmas medidas diferentes. Professor, Oi? eu recortei, mas é para recortar de triângulo em triângulo? Você tem que recortar esse material de apoio de acordo com o formato que ele se apresenta lá. Se você olhar Não, no mas material de apoio, espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar ele aqui na minha apostilinha. Alguém chegou a recortar e tentar montar isso? Estão vendo isso aqui, pessoal? Estão vendo? sim, sim. Então, você vai recortar esse, onde tem a tesourinha aqui, é só recortar esse material, tá certo? Recortando esse material, você vai, né, montar triângulos, né, vai montar figuras, né, que tem lados congruentes e ângulos internos diferentes. Você vai montar figuras que tenham ângulos congruentes, ângulos iguais, e os lados congruentes, ou seja, regulares. E você vai montar figuras aí, né, polígonos que tenham ângulos e lados com medidas diferentes. Recorta todos esses triângulos que tem aqui, e com cada um desses triângulos pequenininhos, vocês vão montar essas 3 figuras que ele pediu aí nesse exercício, tá? Cada um de vocês vai conseguir montar figuras diferentes, não serão iguais, né? Mas precisam respeitar essas condições que ele colocou aí no item A, B e C. E depois você cola no caderno. No caderno você vai colar os que lembram hexágonos irregulares e regulares. Então serão hexágonos, figuras que têm, né, 6 lados,
né? Polígonos de 6 lados. Um deles tem que ser irregular, tem que ter lados com tamanhos diferentes, e outro tem que ser regular, tem os lados do mesmo tamanho. Olha aí a cruzadinha, pessoal. Estão vendo a cruzadinha? Sim. Acertaram a cruzadinha aí? Checa aí. Acertaram? Então tá lá, ó. Aqui eu tenho, né, no 1, ele tá aqui, ó. Nome do polígono de 15 lados, pentadecágonos. Que é esse aqui que tá em azulzinho aqui, os pentadecágonos. O 2, ó, triângulo que tem 2 lados congruentes. Como é que é o nome do triângulo que tem 2 lados congruentes? Triângulo isósceles. Olha ele aqui embaixo, isósceles. O 3, quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Então, é o nosso trapézio, né? Aqui, ó, 3, trapézio. Aqui no 8, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. É o nosso paralelogramo. 8. O 12, quem que é? Quadrilátero que tem os lados com a mesma medida. É um losango. No 5, eu tenho aqui número de lados de um quadrilátero. 4 lados. No 4, eu tenho o nome do polígono de 9 lados. É o nosso eneágono. No 11, quadrilátero que tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes. É o quadrado. 7, nome do polígono de 7 lados, heptágono. Aqui no 15, eu tenho, né, o nosso nome do polígono com 10 lados, decágono. 9, eu tenho o nome do polígono de 5 lados, é um pentágono. Aqui no 6, né, nome do polígono de 3 lados é o triângulo. Aqui no 10, eu tenho o nome do polígono de 6 lados, hexágono. No 14, eu tenho paralelogramo que tem os 4 ângulos retos, retângulo. Aqui no 13, eu tenho figura geométrica plana, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam, polígono. E, finalmente, tá, o 2 que eu já falei aí, o nosso triângulo que tem 2 lados congruentes, 2 lados iguais, que é o isósceles. Posso passar aqui, turma? Posso avançar aqui, pessoal? Pode, professor. Aqui eu tenho na página 49, o exercício 5, né? Opa. Esta obra do artista plástico Max Bill faz parte de uma composição intitulada 15 variações sobre um mesmo tema, a qual se usa 6 polígonos diferentes, né? 6 polígonos regulares. Então tá aqui, ó. Escreva o nome dos polígonos regulares que o artista utilizou. Quantos que vocês enxergam aqui, pessoal? Estão enxergando um triângulo? Enxergaram um triângulo aqui? Enxergaram um quadrado? Sim. Enxergaram um pentágono? Sim. Enxergaram um hexágono? Sim. E depois do hexágono, tem outro cara aqui, um heptágono? Sim. 7 lados? E depois tem um octógono de 8 lados? Deu para enxergar aí? Sim. Então, nós enxergamos aí triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e octógono. Vamos adiante? Determine quantos lados teria o próximo polígono na sequência. Ora, se parou no octógono, o próximo vai ter 9. O próximo vai ter 9 lados.
Tá certo? Sim. Certo. Item C. Analise como ele encaixou os polígonos e descubra em qual lado do maior polígono seria encaixado o próximo polígono regular. Depois faça um esboço dele. Então, veja, qual é o lado do maior polígono que seria encaixado? Concorda que é desse lado aqui, pessoal? Estou marcando aqui, ó. Ó, estão vendo aqui? É esse lado esquerdo aqui, estão vendo? Onde está aqui ó, o meu cursor aqui do mouse? Estão vendo aqui? Sim, professor. Então marca esse lado, ó. Vai ser aqui que vai sair o próximo polígono. E aí você faz o desenho dele, né? Você vai fazer um desenho dele e vai fazer esse polígono com 9 lados. Mas isso lá no caderninho, né? Ok? Sim. Vamos adiante aqui. O exercício 6. Na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras. Então tem aqui a figura 1, ladrilhos retangulares pavimentando o piso, e a figura 2, heptágonos regulares não pavimentam o plano. Há falhas ou superposição. Então aqui, ó, para você usar esses carinhas, heptágonos, né, que tem 7 lados, você não consegue encaixar perfeitamente eles de maneira regular, como você encaixou os retângulos aqui, né? Então você não conseguiu, né, cobrir a superfície de maneira que devia. Há uma superposição, falhas, né? A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Então tá aqui, ó. Tem o triângulo, com ângulo interno de 60 graus, o quadrado, ângulo interno de 90, pentágono, ângulo interno de 108, hexágono, ângulo externo de 120, octógono, ângulo interno de 135 e eneágono, ângulo interno de 140. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos na tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ser de que forma, pessoal? Se ele vai Quadrado. ser octogonal, vai ter que ser um quadrado, porque nós sabemos que o octógono, se eu encaixar quadrados em cada um dos lados dele, eu vou conseguir encaixar outros quadrados na sequência. E aí eu posso ficar variando, né? Octógono com octógono, e os espaços vazios que vão aparecer entre os octógonos serão quadrados. E eu vou conseguir encaixar, então, quadradinhos dentro dele. Tudo bem, turma? Sim. Tranquilo até aqui? Uhum. Sim. Vamos lá, então, para organizar nossas ideias. Tá aí, a organização das ideias. Vamos preencher, né, o nosso mapa mental aqui, o nosso organograma, com as informações que nós já conhecemos. Então, ó, nós estudamos a geometria, parte da matemática que estuda aí as figuras, né, geométricas. E na geometria as figuras podem ser planas e podem ser figuras espaciais. As figuras planas, vocês sabem que têm somente 2 dimensões. Nas espaciais, nós temos em 3 dimensões. Nas figuras planas, então, nós temos as noções primitivas, né? Essas noções primitivas são com relação ali a segmentos de reta, retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares. Então, são todas as noções que nós temos a respeito de noções primitivas. Aprendemos sobre ângulos. O que são os ângulos, né? As regiões que se formam entre duas semi-retas ou entre 2 segmentos de retas. Aprendemos o que são polígonos e não polígonos, né? Os nossos polígonos, aquelas figuras planas que são formadas por segmentos de retas que não se cruzam e que não tem nenhum vazamento, ponto vazado no seu interior. Aprendemos o que são não polígonos. Dentro dos polígonos, o que nós aprendemos? Vimos que existem triângulos, né, polígonos de 3 lados,
que existem os quadriláteros e que existem outros polígonos, né, que nos classificam dessa forma. Dentre os nossos triângulos, nós temos a classificação quanto à medida dos lados, e na medida dos lados também tem uma outra classificação quanto à medida dos ângulos. Quando eu pego um triângulo e classifico quanto à medida dos lados, ele pode ser equilátero, tem os 3 lados congruentes, iguais. Ele pode ser isósceles, ele tem 2 lados congruentes, iguais, né? E um dos lados não. Ele pode ser escaleno, ele tem os 3 lados diferentes, né? Não congruentes. Já a classificação quanto à medida dos ângulos, eu posso ter um retângulo, e nesse caso o triângulo retângulo tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Eu posso ter um triângulo acutângulo, nesse caso ele vai ter os seus 3 ângulos agudos, são ângulos que são menores que 90 graus, e eu posso ter um triângulo obtusângulo, que será aquele que possui um ângulo obtuso, um ângulo que é maior do que 90 graus. Passando lá para os nossos quadriláteros, esses quadriláteros, então, são de que tipos? Podem ser paralelogramos, que tem pelo menos um lado paralelo ali, né? Na verdade, ele vai ter os 4 lados. Desses 4 lados, os 2 lados opostos são paralelos entre si. E eu posso ter um trapézio. No trapézio, eu tenho só um par de lados paralelos entre si, esse par de lados opostos. Dentro dos paralelogramos... Você pode ver se tem alguém na espera? Daqui a pouquinho. Dentro desses paralelogramos, eu tenho os retângulos, serão paralelogramos que têm os 4 ângulos de 90 graus. Eu tenho os losangos, serão os paralelogramos que eles têm os 4 lados da mesma dimensão, congruentes, do mesmo tamanho. Dentre eles está inserido o quadrado, né? E temos outros, né? Outros paralelogramos, né? Que podem ter condições de ângulos, né? E de lados opostos diferentes. Tá aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tudo bem. Teve um pessoalzinho aqui que se atrasou bem, hein? Oi? Como assim atrasou? Ah, tá. Que eu tô... Se o senhor ver meu nome aí, que tá entrando nessa hora que minha internet tá caindo toda hora. Tá caindo, voltando, caindo, voltando. Entendi. Aí eu tô saindo e entrando toda hora. Olha lá, pessoal. Dando sequência, todo mundo anotou aqui esse organograma? Sim, professor. Sim. Alguma dúvida aqui, turma? Não. Então vamos adiante, aqui, ó, agora adiante. Complete as lacunas com os elementos de um ângulo. Depois escreva o nome de cada ângulo com base na medida indicada. Então tem aqui o item A. No item A eu tenho aqui esses elementos que formam lá um ângulo. Esses elementos têm que nome aqui, pessoal? Olha aí. Lado e... Lado e vértice. Os lados, não? Os lados, então, são formados aqui nessa figura por 2 semirretas, né? Então, eu tenho um primeiro lado, verdinho, um segundo lado, vermelhinho, e o ponto onde os lados se encontram é chamado de vértice. E aqui, entre os 2 lados, eu tenho a formação do nosso ângulo. No item B, acompanha aí comigo. Veja que os meus 2 lados estão sobrepostos aqui, não estão? Vermelhinho e verdinho. Qual é o ângulo aqui, pessoal? 0 graus, só aqui, ó. Ângulo nulo. 0 graus. Agora eu tenho aqui no item C, eu tenho os lados aqui verde e o lado vermelho. Aí eu vejo que se formou um ângulo aqui. E esse ângulo eu já consigo perceber, mesmo sem o transferidor, que ele é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Concordam? Concordam? Sim.
Esse ângulo é chamado de ângulo Sim. agudo. Ângulo agudo. Professor, Oi? eu vou reingressar porque a minha tela tá travando. No item D, note que eu tenho um lado verdinho e um lado vermelhinho. E nota que o ângulo que se forma aqui entre esses lados tem um quadradinho com um pontinho aqui, não tem? Esses lados são perpendiculares. Esses lados formam um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Tudo bem, pessoal? No item E, eu tenho o lado verdinho e o lado vermelhinho. E a formação do ângulo aqui no vértice deles. Reparem que esse ângulo formado é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Um ângulo entre 90 e 180 graus é chamado de ângulo obtuso. No item F, eu tenho um lado verdinho e o lado vermelhinho. E eles estão aqui, ó, alinhados, né? Vejam que eu peguei aqui uma meia circunferência. Eu peguei aqui o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Então, esse ângulo é de 180 graus e ele é chamado de ângulo raso. E, por último, eu tenho aqui os dois segmentos, os dois lados, né, se sobrepondo, verdinho e vermelhinho. Veja que a indicação do ângulo é uma circunferência completa. Esse é o ângulo de uma volta, ângulo de 360 graus. É o ângulo pleno ou de uma volta. Tudo bem, turma? Sim, professor. Sim, professor. Beleza? Aí, o conteúdo da nossa provinha é esse aí. Tá difícil ou não? Até que não. Não. O conteúdo da prova é esse. Nós fizemos praticamente a visão do conteúdo, né? O plano cartesiano, ele não vai cair na prova? Não, o plano cartesiano não. Eu mandei lá esse conteúdo para vocês lá no Positivo On e no grupo, tá? Ok. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, Professor, Oi? por causa da minha internet, eu acabei perdendo algumas correções, mas eu vou pedir para um colega meu depois. O que você perdeu aí? Kevin, eu tirei uns prints, eu posso te mandar. Ok, obrigado. Foi aqui que você perdeu? Não, eu perdi mais para trás, só que minha colega já tirou print das páginas e ela vai mandar para mim depois. Obrigado, professor. Beleza. Ó, turminha, vocês podem se divertir com essa hora de estudo aqui, tá vendo essa hora de estudo? Podem fazer essa hora de estudo que vocês já vão estar treinando aí e estudando aí para a prova, para os próprios conteúdos da prova, tá vendo aqui, ó? A data de entrega é prazo para essa lição de casa. Não, essa aqui não precisa, essa aqui já está no limite, né, do dia 30. Pode fazer mais para estudar, tá? Tá vendo aí? Sim. Página Depois então eu vou 53. fazer para estudar. Se você conseguir fazer por hoje, pode mandar. Mas aí, como já está em cima do prazo, a gente... Entendeu o prazo, por favor? Oi? A trilha do plano cartesiano, você pode estender? Ah, sim, isso aí, sim. Eu vou deixar até o final aí de sexta-feira, né? Porque aí já acabou o bimestre também. Pessoal, plano cartesiano, capítulo 6, vamos lá? Estão vendo aqui um aviãozinho aí com suas poltronas? Estão vendo aí? Ó, o aviãozinho com as poltronas. Essas poltronas, elas não estão colocadas de qualquer jeito, então. Olha só, o cara quando compra uma passagem, o cara compra o bilhete da passagem do cara, diz o quê? Diz que a poltrona dele é 18F. 18F. Então, esse 18F deve se referir a alguma coisa como poltrona de número 18 e posição F. Então, é uma indicação de linha, ou seja, uma orientação de linha no corredor e uma orientação da sequência das poltronas, concordam? Esse tipo de representação pode ser colocada dentro de um plano cartesiano. Como que eu vejo aqui? Dá uma olhada, então, aqui no nosso aviãozinho, né?
Tem aqui os caras de primeira classe, tudo em laranja. Tem a classe executiva em azul. Tá? Aí tem aqui a classe econômica, os carinhas que vão aqui no final. E aí você tem aqui, ó, número 1, essa fileira de poltronas. Estão vendo aqui, ó? Fileira número 1. Aí tem a fileira 2, tem a fileira 3, tem a fileira 4, tem a fileira 5 e assim por diante. Nas laranjinhas, eu tenho as fileiras, que são mostradas aqui, de 1 a 6, e eu tenho os corredores, né? Que são mostrados por letras. Aqui eu tenho a sequência de corredores F, sequência E, né? Sequência B e sequência A, para cada tipo de classe que eu tenho aqui. Então, ele pergunta, né? Marque um X, onde deverão sentar os passageiros com os tickets 18F e 20B. Onde que eu tenho que fazer o X aqui, pessoal? 18F. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui onde eu tô marcando? 18. E aqui é a fileira F. Olha ela aqui, ó. Já tá marcado. Professor, o meu já tá marcado. E o outro que é a 20B. Tem que procurar o 20. Tá aqui o 20. A fileira 20 tá aqui, ó, na vertical. E na posição B tá aqui, ó. Posição B, parte aqui, ó. 20B. Olha o xizinho aqui. Quais letras indicam as fileiras das janelas da aeronave? Quem senta na janelinha, pessoal, está na fileira A ou na fileira F, concordam? Sim ou não? Sim. Sim. Aí vem o item C. Desconsiderando a tripulação, essa aeronave tem capacidade para levar quantos passageiros? Então, você tem que multiplicar, né? Você tem que contar quantas fileiras você tem nas letras e quantas fileiras vocês têm nos números. E multiplicar uma pela outra. Ou seja, você vai ter 24 na primeira classe, 55 na classe executiva, 134 na classe econômica. E fazendo a multiplicação aqui, que você já tinha feito, na fileira por fileira, letra por número, você vai chegar, então, na somatória em 213 passageiros. Tudo bem? Professor. Posso passar aqui mais um pouquinho? Já posso passar, pessoal? Calma um pouquinho. Sim. Sim. Coordenadas geográficas. Vocês lembram de geografia, lá? Na Sim. parte de coordenadas geográficas? Nós temos a latitude e temos a longitude. Essa latitude e longitude são medidas em graus, né? Então, para você achar aqui uma posição no globo, no planeta, você pega uma medida de latitude e uma medida de longitude, que vai ser medida em graus, né? De acordo lá com o meridiano de Greenwich e de acordo com o Equador. Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, a latitude, então você vai fazer uma medição de uma abertura em graus, né? Na posição de acordo com a linha do Equador. E a longitude, você vai fazer também uma abertura em graus e você vai ter como referência o meridiano de Greenwich. Então, de acordo com essa abertura, em graus, você tem o tamanho da longitude. Onde se cruza latitude com longitude é a coordenada do lugar que você quer achar. Não é legal isso? Olha só que vocês têm aqui atividades, né? Essas atividades, então, aqui na página 56, vocês fazem uma pesquisinha aqui, né? A respeito das coordenadas geográficas da cidade onde você mora. É só você colocar lá no seu GPS, lá no computador, que ele vai te informar. A latitude do Trópico de Câncer. Então, façam aqui uma pesquisinha. E tem no material de apoio de vocês um tabuleiro para o joguinho Batalha Naval. Vocês já jogaram isso? Professor, eu nunca Eu joguei, mas tenho. professor.
Nunca jogaram Professor. Batalha Naval? Oi? Eu nunca joguei. Já, mas professor. eu nunca. Já joguei, é muito da hora, eu gosto. Depois vocês recortam esse material de apoio, Batalha Naval, aí pega aí o papai, a mamãe, o irmão e brinca um pouquinho lá com eles. Vê lá como é que se joga esse joguinho que é divertido. Beleza, pessoal? Professor, Eu tenho esse jogo em casa, Batalha Naval. Tem? Tem. Legal. A versão mini, mas eu sei que vocês têm. Recorta lá o tabuleirinho, né? E aí vocês vão fazer lá os desenhos lá dos seus navios, né? E podem brincar lá com esse joguinho de Batalha Naval, porque o jogo da Batalha Naval nada mais é do que um plano cartesiano, que tem o quê? Coordenadas. Tem uma coordenada de letra e uma coordenada de número, né? Então você identifica a posição, né, daquele ponto lá no plano cartesiano. Teve um dia que eu fiquei 1 hora jogando. 1 hora jogando? Legal. professor, Bacana. Oi? eu nunca joguei esse jogo, mas eu já vi aí no Bom Dia Cia. Já viu? Eu já vi, mas eu nunca joguei. Entendi. Eu assistia quando era pequeno, não entendia como é que funcionava. Professor. Legal. Até hoje eu não entendo. Boa tarde, professor. Eu caí de novo. Dessa vez fiquei por mais tempo fora. O senhor explicou alguma coisa das 15h40 até aqui? Com certeza. Já entrei aqui no plano cartesiano. Acabei não pegando a explicação inicial e não pegar a aula gravada depois. Mas eu dei só a introdução aqui do plano cartesiano, tá? Tá bom. Pessoal, ficou então aquelas atividades para vocês fazerem para estudar lá para a prova, aquela hora do estudo. E aqui teve também do plano cartesiano, para vocês fazerem aqui, ó, na página 56, aquele joguinho de batalha naval. Quem quiser fazer esse joguinho, recortar ali, e o tabuleirinho lá, e jogar lá com o colega, ou com o irmão, com o pai, divirta-se lá com batalha naval. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Página 55, professor? Não, 56. Ok. Turminha, alguma dúvida? Não, Não. Muito bem, então. Eu vou parar por aqui hoje, que já tem bastante conteúdo aí para vocês fazerem esses exercícios aí para estudar para a prova e também fazerem a provinha. Qualquer dúvida, eu estou aí no plantão, é só me dar um toque, tá bom? Ok, professor, obrigado pela aula. Pessoal, não saiam da sala, fiquem aí na sala, porque daqui a pouco vai entrar outro professor. Se você sair da sala, você vai ficar preso no lobby. E às vezes o professor já nem vê, de tanto que entra e sai, aí já viu. Botão já. Entenderam? Aí. Sim. Beleza, pessoal. Um abração para vocês, galerinha. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Nada. Abração aí para vocês. Tchau, tchau. Fiquem na sala que quem sai sou eu. Tchau, pessoal. Abração. Não sai não. Se sair, vai ficar preso no lobby. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,